irmãos, bom dia nessa manhã maravilhosa. Então hoje nós vamos falar sobre Deuteronômios. Presta bem atenção em Deuteronômios 29. Em Deuteronômios 29 existia uma grande cidade no Mar Morto, três cidades. Tissebom, Sodoma e Gomorra, aonde se praticava todas as sortes e todas as sortilégios que se possa imaginar a nível íntimo. Essa cidade libidinal era conhecida como a cidade dos devassos, a cidade dos que tinham que viajavam para lá para fazer coisas ilícitas e muito erradas. Então tinham práticas íntimas bem diferenciadas, e hoje não eram só relacionamentos, mas eram indo para lá para ter relação. Então era um lugar onde se tinha a conduta da prostituição, e muitos que viviam lá viviam nesse tipo de situação. Não que nós estejamos aqui fazendo qualquer tipo de alusão negativa aos relacionamentos que não são heterossexuais. Isso não é de forma nenhuma uma informação negativa com relação a isso. Apesar de termos fortes indícios de que o Torá não converge nessa situação. Tá bom, gente? Então nós temos que entender que essa cidade era uma cidade do fogo, era uma cidade destrutiva, era uma cidade que abrangia todas as pessoas que tinham conduta errada, conduta profana. E Ló estava nessa cidade com sua esposa, mas Ló não era assim. E segundo consta, aqui nós não temos a passagem de Ló, mas o fogo abrasador veio sobre essa cidade. De que forma? De sal e enxofre. A cidade não veio do céu. Na Torá não se diz que nada veio do céu, mas se diz que veio através de um fogo que destruiu em sal e enxofre todos ali. A Bíblia diz que Ló, sua esposa, não ouviu o chamado do Espírito Santo, do anjo, e olhou para trás e virou sal. Não. Provavelmente sua esposa deve ter virado uma pedra fossilizada, como um tronco fossilizado, por causa do terremoto que se abriu. O terremoto foi tamanho que abriu um oceano, que é perto do Mar Negro. Abriu um oceano. E esse oceano, não se sabe, ficou totalmente, destruiu a cidade. Cavou-se um buraco imenso, abriu-se o chão, e mais tarde veio-se as chuvas e criou-se ali um oceano. Mas a passagem do Torá indica que houve enxofre e sal, características de um megavulcão, de uma implosão de vulcão, uma implosão geológica, o que pode levar a entender que Sodoma e Gomorra foi destruída pelos vulcões, mas por suas práticas ilícitas, suas más condutas, sua falta de convergência com relação ao amor às pessoas, a disseminação de doenças, a disseminação de destruição de lares, de casamentos, de relacionamentos. Um dos primeiros contatos de uma relação homoafetiva da Bíblia que nós podemos entender. Nós temos que ser claro, irmãos, não podemos deixar a sombra tão intensa dentro de nossas vidas que nós não possamos dizer algo, ou talvez até termos uma locução mais proeminente, com medo de tirar pessoas ou agradar pessoas ou não. E com isso nós desagradamos a milhares de judeus que sofrem todos os dias esfaqueamento, assassinatos, violência e tantas outras questões por causa do menino Ishu. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós devemos levar a palavra do Senhor e educá-los nesse sentido, orientá-los, não educá-los, porque nós também precisamos de educação, orientá-los a dizer as coisas, mesmo que essas sombras sejam tenebrosas, mesmo que essas sombras sejam desvirtuosas, intempestuosas, e às vezes até
que tirem famílias, percam famílias, destruam lares, destruam, em momento nenhum, Yeshua, menino, pregou na sinagoga. Ao contrário, ele riu e brincou, e com isso ele foi expulso. E em momento nenhum ele cresceu e disse dogmas, e disse pecados, e disse nada disso contra as pessoas. Nós entendemos isso. Nós entendemos que Deus e o Torá também não se referencia ao pecado dessa cidade. Mas nós entendemos que ela foi destruída por um cataclisma, as 3 cidades, Sodoma, Gomorra e Sibol. Que ela foi destruída por causa das perversões. Então, nós podemos entender que há um fator importante aí para ser revisto e relacionado, e o quanto Deus é bom, porque Deus poupou muitas pessoas que possivelmente a gente não sabe, porque o Torá não fala dessas pessoas, tá? Se realmente aconteceram. Então, provavelmente essas pessoas não aconteceram e foram criações meticulosas para tentar inverter os povos, as situações. Então vamos lá. Por tudo isso esperamos a Ti, ó nosso Deus, poder ver logo a glória do Teu varrendo as abominações da terra. Então eram abominações, e o Torá refere-se a essa cidade como abominação. É a palavra exata aqui, é a pior palavra. Que abominação é tudo. Abominação é pior do que contemplação e queima de ofertas a deuses estranhos. Abominação do corpo, destruição do templo, destruição do que Deus, das obras de Deus. Tá, gente? E essa cidade praticava isso. Então, provavelmente, a Sodoma e Gomorra foram destruídos por questões de abominações sexuais, tá bom? Eu sou Márcia Vidente, sou Márcia Profetiza, e continua aqui com a gente, tá bom? Não deixa de acompanhar a gente.